se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. O barqueiro do Lago da Pampulha. Reflexo da lua cheia dançava sobre as águas escuras do Lago da Pampulha, enquanto eu, por curiosidade e imprudência, decidirá investigar os rumores sobre o barqueiro. Naquele dia, fui convencido pelos meus amigos a provar que tudo não passava de lenda. Carregando uma lanterna e um celular para registrar tudo, fui sozinho para a beira do lago. O vento soprava gelado, trazendo um silêncio perturbador que parecia abafar até mesmo os sons da cidade ao redor. Eles dizem que o barqueiro aparece nas noites de lua cheia, oferecendo uma travessia. Quem aceita o convite nunca retorna. Eu, como bom cético, ria da história. Mas, enquanto caminhava pela trilha, senti algo estranho no ar, como se estivesse sendo observado. Meu coração começou a acelerar, e a coragem que ostentava minutos antes começou a desmoronar. Cheguei a um ponto isolado, onde uma pequena doca abandonada despontava. A madeira velha rangia com o peso de meus passos. Ao iluminar a água, vi apenas o movimento das pequenas ondas, mas a sensação de que algo estava errado só aumentava. Ainda assim, decidi esperar. Meia-noite estava perto, e eu sabia que aquela era a hora que, segundo os relatos, o barqueiro surgia. O tempo parecia passar mais devagar, e o vento ficava cada vez mais cortante. Sentado na borda da doca, tentei me distrair, mas a lanterna começou a piscar. Era como se a bateria estivesse sendo drenada. De repente, ouvi um som de remos cortando a água. A princípio, achei que era minha imaginação pregando peças. Mas, quando virei a cabeça, lá estava ele. Um barquinho simples, de madeira escura, movendo-se lentamente em minha direção. Na proa, uma figura encapuzada segurava os remos com movimentos suaves e precisos. Tentei convencer a mim mesmo de que era uma brincadeira, algum pescador ou talvez um dos meus amigos tentando me assustar. Mas, conforme o barco se aproximava, percebi que não havia nenhum reflexo da figura na água. Era como se o próprio lago a rejeitasse. A figura parou o barco a poucos metros de mim. Uma voz rouca, quase um sussurro, ecoou: "Precisa de uma travessia, jovem." Minha mente gritava para correr, mas meu corpo parecia paralisado. A lenda era real, e eu estava cara a cara com ela. Por um momento, permaneci imóvel, tentando processar o que estava acontecendo. A figura no barco esperava pacientemente, como se soubesse que eu cederia ao convite. Tentei responder, mas minha voz saiu fraca e trêmula. Quem é você?" A figura inclinou a cabeça levemente, e a voz rouca voltou a ecoar: "Eu sou apenas o barqueiro. Está pronto para cruzar?" Era óbvio que deveria fugir, mas algo na presença dele me prendia ali. Era como se uma força invisível sugasse minha vontade. A figura estendeu uma mão pálida e ossuda, acenando para que eu subisse no barco. Dei um passo para trás, tentando recuar, mas tropecei em uma tábua solta da doca. O som ecoou alto, e a figura riu baixinho, um som seco que gelou meu sangue. "Você tem medo, mas já está no meu domínio", disse ele. "O lago me pertence, e ninguém pode escapar do que começa aqui." Suas palavras eram enigmáticas, mas carregavam uma ameaça que não deixava espaço para dúvidas. Ainda assim, reuni a pouca coragem que restava e me forcei a levantar. Olhei ao redor, buscando qualquer sinal de alguém que pudesse estar por perto, mas a noite parecia ter engolido o mundo. Até o vento tinha parado. Peguei meu celular, tentando registrar a figura como prova, mas a tela mostrava apenas estática. Nenhuma imagem capturava aquele barco ou seu estranho condutor. "É inútil", ele murmurou, como se lesse meus pensamentos. "Sua tecnologia não funciona aqui. Este é o limite entre o mundo dos vivos e o mundo dos perdidos." Suas palavras me fizeram tremer, e, antes que pudesse reagir, o barco começou a se aproximar mais, como se fosse atraído por algo em mim. Em um ato desesperado, tentei correr pela trilha de volta, mas meus pés pareciam afundar no chão, como se o próprio lago estivesse me segurando. Era uma armadilha, e eu havia caído direto nela. O barqueiro não precisava de violência, sua presença era o suficiente para me manter ali, indefeso.
Quando finalmente ergui os olhos novamente, ele estava de pé, sua figura encapuzada maior e mais intimidadora do que antes. Você não pode escapar. Suba no barco ou afunde com o peso do seu destino. Eu não sabia o que fazer. Minhas pernas tremiam e a respiração estava ofegante. Era como se cada segundo que passasse drenasse minha energia, deixando-me ainda mais fraco. Contra minha vontade, dei alguns passos em direção ao barco, sentindo um pânico crescente. Mas, ao chegar perto da borda, algo mudou. Uma memória veio à tona, minha avó, contando histórias antigas sobre o barqueiro. Ela dizia que ele só levava aqueles que aceitassem sua oferta de livre e espontânea vontade. Se você recusar, ele não pode levá-lo, ela dizia, mas eu nunca acreditara nisso. Agora, essas palavras pareciam ser minha única salvação. Juntei todas as forças que ainda tinha e gritei, eu não aceito. Não vou atravessar com você. Minha voz ecoou pelo lago, mas o barqueiro apenas ficou ali, imóvel. A risada seca voltou a ecoar. Você acha que pode me negar? Ele ergueu a mão, e o lago começou a se agitar. Ondas surgiram do nada, e a doca balançou violentamente. Era como se a própria água fosse uma extensão da sua vontade. A cada momento, ficava mais difícil me manter de pé. Mas eu continuei repetindo as palavras da minha avó, quase como um mantra. Eu não aceito. Eu não aceito. De repente, o barqueiro parou. Ele me observava, e mesmo sem ver seu rosto, senti que estava frustrado. Você é teimoso, mas não se esqueça, todos voltam ao lago um dia. Antes que eu pudesse entender o que ele queria dizer, o barco começou a recuar, desaparecendo lentamente na escuridão. O lago se acalmou, e a doca parou de balançar. Estava sozinho novamente, mas o silêncio parecia mais pesado do que antes. Olhei ao redor, esperando que ele voltasse, mas tudo estava quieto. Aparentemente, eu havia vencido, pelo menos naquela noite. Cheguei em casa ofegante, sujo e exausto. Meus amigos me ligaram, perguntando como tinha sido a brincadeira. Contei apenas que o lago era um lugar estranho e que eles não deviam brincar com aquilo. Não mencionei o barqueiro, nem eu sabia se acreditariam. No entanto, durante as semanas seguintes, comecei a notar coisas estranhas. Em meus sonhos, ouvia o som dos remos na água e via a figura encapuzada esperando pacientemente. No trabalho, parecia sentir o cheiro de água parada e ouvia murmúrios distantes. Uma noite, não consegui resistir. Voltei ao lago, como se algo me chamasse. A doca estava lá, intocada, e as águas calmas refletiam a lua cheia. Dessa vez, não precisei esperar. O barqueiro surgiu imediatamente, como se já soubesse que eu viria. Eu avisei que ninguém escapa do lago, ele disse, e então estendeu a mão novamente. Agora, não havia como recusar. A lenda não é sobre quem atravessa. É sobre quem volta para terminar a travessia.